Esse livro eu escrevi como uma sugestão de um amigo, o Fábio Weintraub, que pediu para eu escrever para as jovens, um público jovem. Então foi assim um desafio, né? Um desafio grande, porque eu escrevo para mulheres principalmente, mas também para homens que adultos, adultas, né? E então foi uma experiência nova e eu procurei então num primeiro eu faço uma apresentação explicando isso, inclusive agradecendo ao Fábio Feintraub que me incentivou a escrever esse livro, que acreditou que era possível, né? E acabou que o livro até ficou grande, ficou tão grande que são 278 páginas, né? E eu achei, mas, enfim, foi possível. Eu também escrevi durante o auge da pandemia, foi nesse momento que ele pediu, e também tem a editora Ema, viu? A editora Alameda e a editora Ema que fizeram uma coedição para editar e publicar esse livro. Eu faço uma apresentação, eu faço uma dedicação especial à minha neta, que tem 8 anos, que é a Aurora Miranda Teles. Eu escrevo no primeiro capítulo um pouco por que desses feminismos. Aliás, eu dou o nome no plural, feminismos, né? Porque há uma diversidade grande de mulheres, as mulheres não são iguais, né? Há uma desigualdade social, econômica, política, racial, enfim. Os feminismos nascem das experiências das mulheres, né? São movimentos que emergiram lá nos anos 70. Aqui, eu digo, nesse momento, desse feminismo é que eu bebo a fonte, entendeu? Dos feminismos que nasceram lá nos anos de 1970, em plena ditadura, e que mostrou assim, a resistência e a força das mulheres. Porque eu estava ouvindo a Laura aí, ela falando do movimento estudantil, mas antes do movimento estudantil ir para as ruas, as mulheres foram as primeiras, e foram as mulheres da periferia, foram as mulheres que lutaram contra o custo de vida. Em 1975, as mulheres aproveitaram o fato da ONU ter declarado que era o Ano Internacional da Mulher, e elas foram para a rua. E nós, mulheres, no meu caso, uma lutadora aí de direitos humanos, defensora das liberdades políticas e pelo fim da ditadura, eu vou me encontrar com as feministas dessa época. Mas eu trago no primeiro capítulo que esses nossos feminismos, eles vêm de longe, não vêm dessa época. Essa época é a retomada. É interessante que nós vivemos um momento em que o feminismo, o nosso, enfim, esses impulsos, essas emergências dos feminismos, das nossas ações, elas romperam ali, ou elas iniciaram, reiniciaram, né, retomaram na ditadura, mas nós não saímos mais de cena, essa que é a verdade. Nós fomos para o cenário público, nós enfrentamos as questões pessoais no terreno público, né, porque somos nós que vamos levantar pela primeira vez, né, a situação de violência com que as mulheres vivem. Então, nós aí, essas feministas da minha geração, são 50 anos que nós estamos denunciando essa violência que ocorre contra as mulheres por serem mulheres. Então, eu faço, no primeiro capítulo, eu falo dos feminismos e um pouco da história, né, desse processo, e depois eu vou para o segundo capítulo, eu vou falar dos direitos, e aí eu vou falar da Constituição Federal de 1988, porque ali, pela primeira vez na história do Brasil, nós mulheres vamos exigir igualdade de direitos, né? Tanto é que nessa Constituição vai estar escrito que, no artigo 5º, que
homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Embora isso seja formal, porque na prática nós temos mais deveres do que direitos, né? E como a que me antecedeu colocou muito bem, houve um retrocesso, né? Nós perdemos muitos direitos nesses 6 anos de golpe que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E agora, hoje até é um dia muito importante, porque nós vamos retomar as ruas de uma forma mais esperançosa, né? Porque nós temos ido de uma forma mais pesada. Hoje nós vamos de uma forma mais esperançosa, entendeu? Então, no terceiro capítulo, eu vou tratar da violência contra as mulheres e contra as meninas, levando em conta a questão de gênero e a questão de raça. Você quer fazer uma Perfeitamente. pergunta? Eu quero sim, Amelinha. Você é referência máxima no que diz respeito aí à luta contra a ditadura. E a pergunta que eu queria te fazer, enfim, você foi presa, você sofreu ali a violência, a brutalidade dos torturadores. No que a luta contra a ditadura se aproxima, se parece da luta pelos direitos das mulheres? Você já pensou sobre isso? Nós estamos num campo em que a ditadura é censura, é tortura, é estupro. Quantas fomos estuprados por agentes públicos, agentes do Estado, né? E o assunto mulher ou mulheres foi o assunto mais censurado, né? Nós tivemos assim a revista Realidade na época, em 1967, apreendida porque tratava do que pensavam as mulheres naquele momento da história, né? E nós tivemos também o jornal Movimento em 1976, quer dizer, 10 anos depois, ainda o jornal que tratava do trabalho das mulheres, como é que era a situação, que condições que as mulheres brasileiras estavam trabalhando, porque, por sinal, estava tendo ia se instalar, a situação era tão grave, né, do trabalho das mulheres, que ia ter uma CPI, uma CPI controlada pela ditadura, mas teve em 1977. Então, a ditadura, ela é misógina, ela manipula, ela tenta cooptar as mulheres, como nós vimos agora recentemente no país, né? As mulheres sendo manipuladas, as mulheres se colocou mulheres defendendo o patriarcado, defendendo o, o, o machismo e, inclusive, assim, desrespeitando a dignidade das mulheres no poder, né? Elas estavam no poder. É o caso do Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, da Família, que nesses 4 anos que retirou, inclusive, verba, né? Não alocou a verba para o atendimento das políticas públicas, do serviço de atendimento às mulheres em situação de violência, e na área da saúde, na área da educação, e vai por aí afora. Então, essa situação o que eu acho que o grande momento da história é que nós tivemos, assim, um clique, né, de consciência. Nós vamos enfrentar isso e não vamos sair da rua. Tem que acabar a ditadura, nós vamos para a rua. Foi isso que nos levou. Eu me lembro muito bem nas primeiras idas à rua, quando a gente ia falar de carestia de vida, quando a gente ia com abaixo-assinado, nós fizemos 2 abaixo-assinados, um defendendo a anistia, fomos nós, o movimento feminino pela anistia e o movimento contra a carestia. E como que a gente ia cercada pela polícia, intimidada pela polícia, a gente ia até com aquela nossa, com muitas dificuldades, muitas de nós tínhamos medo mesmo e fomos reprimidas, assim, muitas vezes. Mas o que diferenciou foi o seguinte: nós temos que buscar um caminho, o caminho da democracia. Por isso eu penso o seguinte: a democracia é um valor institucional que nos garante, não é só de votar e ser votado, mas que vai nos garantir a implementação de políticas públicas, que vai dar escuta, ouvir a voz das mulheres.
porque esse que é o problema. Eu vi você falando ali do aumento da violência no governo Bolsonaro, houve um aumento da violência contra as mulheres, mas onde é que as mulheres foram ouvidas? Quando que elas foram? Cadê a voz das mulheres? As mulheres foram sufocadas, né? Os serviços foram desmontados, a gente viu desmontando serviços, né? E sem a participação direta, as mulheres colocando, elas podendo contar da sua dor, das suas dificuldades, ela não tem um acolhimento, né? E isso nós aprendemos na nossa própria pele. Por isso nós não abrimos mão desse nosso direito de participar da luta pela democracia, da luta contra a ditadura. Ditadura nem hoje, nem nunca. Não queremos, não podemos. A ditadura só traz danos para a sociedade, danos sérios para homens, para mulheres, para crianças. Nós estamos vendo essas ameaças, né? E eu fiquei estarrecida, porque eu vivi aquele momento lindo da posse do Lula, com o povo passando a faixa presidencial, colocando no Lula a faixa presidencial, inclusive mulher negra, catadora, a mulher estava lá nos representando. Eu me senti muito, né, afagada naquele momento, muito esperançosa. E depois você vê no 8 de janeiro aqueles vândalos terroristas atacando os três poderes. Isso não é para deixar no esquecimento. Eu acho que nós temos que, sim, que cobrar isso no sentido, não pode ofender as instituições democráticas, porque quem é afetado diretamente, quem é prejudicado, somos nós, mulheres, que estamos aqui no dia a dia nessa luta. Então, eu acho que são as famílias, são as crianças. Então, essa é a minha preocupação. Amelinha, te perguntar, né, as mulheres foram absolutamente decisivas, assim como o Nordeste brasileiro, para a vitória da democracia nessas últimas eleições e a derrota do extremismo. Como é que você está vendo esse início do governo Lula? Hoje o evento foi um evento muito emocionante, o 8 de março, ações ali, muitas ações sendo implementadas. Está contente? Também digamos, era o que você esperava? Era isso que você esperava do novo governo? As mulheres com as quais eu participo, nós fizemos campanha para o Lula, sim. Nós fizemos campanha, nós somos daquele movimento lá de trás, ele não, quer dizer, Bolsonaro não, porque nós somos, sim, pelo Lula. Nós ficamos muito contentes, né, felizes de ver a composição, a própria composição do governo, né, de ter essas mulheres aí nos ministérios, o que faz muita diferença, né, faz muita diferença, porque são mulheres comprometidas com a causa feminista, ou com as causas feministas, né. Então, eu fico muito feliz de ver lá de volta a Cida Gonçalves como ministra das Mulheres, e o próprio Lula vem trazendo um discurso feminista, né? Ele hoje se manifestou feministamente falando, né? O que é um grande motivo assim para a gente, é uma inspiração, né? E uma certeza, a gente adquire uma confiança de ver que nós temos que acreditar, nós acreditamos. Agora, eu acho que nós temos que não dormir de touca, viu? Você está com a touca, mas nós não podemos dormir de touca. Para dormir eu tiro, viu? Não podemos dormir de touca porque os fascistas rodeiam por aí. Eles deixaram muitos rastros, muitos danos, destruíram muito do Estado democrático de direito, e nós temos que recuperar isso. E rapidamente, porque tem muitas mulheres passando fome, muitas mulheres sem emprego, sem condições, até de pegar um transporte. Aliás, o transporte público aqui em São Paulo está uma vergonha, gente. Você não pode mais contar com o seu transporte público, pelo menos para você chegar na hora e tudo. Então, tem várias questões, né? Eu acho que os desafios são muito grandes para o governo Lula, são muito grandes. Agora, nós temos que
participar, nós temos que participar, nós temos que ir à luta, nós temos que colocar nossa dor aí na rua, né? Não vamos sofrer caladas, isso jamais. Né?